o povo chamado metodista. É um excelente livro, foi escrito pelo Richard Heisenhatter, é um estudioso do metodismo dos Estados Unidos. Eu diria que é uma das melhores obras sobre história do metodismo. Eu reputo essa obra aqui como muito boa por um motivo muito simples. Esse autor se esforça mais do que muitos ao longo dos anos por ler, interpretar, registrar a história do metodismo, sem, contudo, olhar John Wesley e a primeira geração de metodistas de modo idealizado. Isso é um desafio. É sempre muito difícil para nós fazermos isso. Olhar o metodismo, olhar John Wesley de modo realista, o mais possível. Nós sabemos que história objetiva, ipsis literis, não existe. Mas o Heisenhatter é um ótimo livro. Quem quer conhecer bem, documentado, a história do metodismo inglês, originário, tem aqui um documento preciosíssimo. O segundo livro, Viver a Graça de Deus, um compêndio de teologia wesleyana, foi escrito por dois teólogos alemães, o Walter Kleiber e o Manfred Marquardt. Esse livro é uma obra maravilhosa. Eu diria que todo metodista devia ter em mãos. Foi escrita com muito empenho, com muita competência por esses dois teólogos. O bispo Walter Kleiber, ele foi bispo na Alemanha durante o tempo que eu estive estudando na Alemanha. O bispo Walter Kleiber também foi diretor da Faculdade de Teologia Metodista em Reutlingen. E o Manfred Marquardt foi diretor durante muitos anos, no tempo que eu estudei lá, ele era diretor. Eu tive o privilégio, quando o livro foi lançado na Alemanha, receber de presente do Manfred Marquardt. É um livro recomendabilíssimo. Viver a Graça de Deus, um compêndio de teologia wesleyana. É bem fundamentado, tanto na tradição wesleyana, quanto na teologia bíblica. Ditas essas coisas, eu vou então voltar onde parei. Nós estávamos falando sobre Agostinho, e eu vou correr então, porque essa abordagem, ela tem caráter, vamos dizer assim, marcadamente introdutório, e a gente não pode ficar só aqui. Essa afirmação que Agostinho faz, ela é muito boa para entender o espírito do pensamento dele no que diz respeito à antropologia teológica. Porque nenhum assunto me dá mais prazer, que há de ser mais atraente para nós, homens doentes, do que a graça. A graça pela qual somos curados, para nós indolentes. Bota um S aí, tá? Do que a graça pela qual somos sacudidos, para nós que ansiamos por agir, do que a graça pela qual somos ajudados. A teologia da graça de Santo Agostinho, então, como eu havia falado no começo, ela se baseia nesse princípio muito claro. O ser humano é absolutamente incapacitado. O que acontece então? É bom lembrar que a ideia, a doutrina da dupla predestinação, ela foi já no século VI, cerca de 100 anos depois de Agostinho ter morrido, ela foi oficialmente rechaçada pela igreja. Repito, a igreja cristã, no século VI, em 529, no concílio de Orange, rejeitou a doutrina da dupla predestinação. Uma das partes do concílio diz claramente: os que creem que Deus possa preordenar pessoas para o mal, sejam anátema. É por isso, gente, que a doutrina da dupla predestinação nunca foi um problema para a Igreja Católica. Repito, a doutrina da dupla predestinação agostiniana
nunca foi um problema para a Igreja Católica. Por quê? Porque apesar de Agostinho ser, entre os teólogos católicos, junto com Tomás de Aquino, o mais importante, esse quesito, esse aspecto da doutrina agostiniana foi claramente rejeitado pela Igreja. Ou seja, a Igreja Católica não tem a doutrina da dupla predestinação como algo constitutivo do seu credo. Isso é muito importante, eu diria. Por quê? Porque indica que um cristianismo estabelecido ao longo dos anos, como o catolicismo tem sido, claramente se posicionou contra a doutrina da dupla predestinação. Isso só não ajuda a gente, né? Porque alguém poderia dizer, tudo bem, isso é uma questão da Igreja Católica. O tema da dupla predestinação, ele retorna quando? O tema da dupla predestinação, ele retorna algum tempo depois. E é a segunda parte da nossa fala. Os limites da liberdade humana. E aqui eu queria pedir licença a vocês para fazer uma consideração que eu julgo muito importante nessa discussão. O tema da predestinação, o tema da dupla predestinação, será sempre mal entendido ou compreendido parcialmente se a gente desconsidera um correlato, um aspecto que é fundamental, que é da liberdade. Por um princípio muito claro, nós não podemos desconsiderar a liberdade humana como algo constitutivo do ser humano. Por quê? Na medida em que a gente desconsidera a liberdade humana, que liberdade? A liberdade, inclusive, de optar contra Deus. Que eu diria, a mais trágica de todas as liberdades é a liberdade de optar contra Deus. Mas essa liberdade de optar contra Deus, eu diria, ela é constitutiva da existência humana. Por quê? Porque se o ser humano não tiver liberdade, e, inclusive, essa mais trágica das liberdades, que é optar contra Deus, ele deixa de ser humano. Por quê? Porque o ser humano, enquanto pessoa, ele precisa do uso da liberdade. A liberdade, nos seus mais diferentes aspectos, é constitutivo da pessoa humana. Um ato humano, um ato moral, se caracteriza pelo uso da liberdade. Há pouco conversava com um colega nosso, um pastor, e eu vou retomar isso aqui. Suponhamos que a gente está no metrô, alguém cai, uma idosa, uma senhora idosa cai, precisa de socorro, você está sentado, você não tem a menor intenção de socorrer aquela mulher, mas socorre, e socorre, sabe por quê? Porque tem câmeras filmando, exclusivamente por isso. A pergunta que não quer calar, esse ato de socorrer uma pessoa necessitada, foi um ato moral? Não. Simplesmente porque você não agiu no uso da liberdade, você agiu por causa da coerção, da coação de ser denunciado depois. Só há ato moral no uso da liberdade. E a liberdade presume essa possibilidade de optar sim ou não, no caso, por Deus. Isso está subentendido. Por quê? Porque quando alguém diz que Deus escolhe por nós, porque nós estamos incapacitados, isso tem implicações sérias de caráter filosófico e antropológico. Por quê? Porque se eu não sou capaz de optar, se eu não sou capaz de, num ato extremo e trágico, repito, optar contra Deus, na verdade a relação que está pautada entre mim e Deus não é uma relação de liberdade, é uma relação de coerção, de coação. E nós, na verdade, não somos parceiros de Deus, mas somos autômatos, robôs. E quem não tem liberdade de optar, seja contra Deus ou por Deus, ele não tem culpa. Só tem culpa quem usa a liberdade para o bem ou para o mal. E Deus, mais do que isso,
ele se faz responsável não somente pelos nossos bons atos, mas também pelos maus. Se Deus opta por mim, Ele opta então pelo que é bom e pelas boas opções que eu fiz, mas Deus opta também pelo mal. Logo, responsável de facto por tudo, seja de bom, seja de mal, é Deus. E o ser humano, nenhum ser humano pode ser imputado a culpa de ter agido mal ou agido bem. Por quê? Porque ele, em todas as opções da vida dele, de caráter existencial ou espiritual, ele nunca agiu no uso da liberdade. Ele foi coagido. Bem, os limites da liberdade humana. Eu não vou falar de Lutero amplamente, mas deveria, né? Lutero, ele viveu uma realidade medieval. A angústia que Lutero viveu se expressa bem na espiritualidade dele. A gente sabe bem que Lutero representou o medo que as pessoas tinham de Deus. Gente, só para vocês terem uma ideia, se você vai numa cidade histórica da Alemanha, de um modo geral, os prédios que são preservados da Idade Média têm portas de 1,60 m, de 1,70 m. Por quê? Porque os alemães da Idade Média eram pequenos e um alemão que morria com 50 anos de idade, morreu velho. A estimativa de vida na Idade Média e na Alemanha, por antonomasia, era de 45 anos de idade, 50 anos de idade. Um menino de 13 anos já era adulto feito e podia ir para a guerra. Pois é. Uma epidemia matava uma vila inteira. Uma epidemia matava uma nação inteira. E a história comprova isso. Minha mulher é farmacêutica e eu fico às vezes, bispos, me perguntando como poderia ter sido uma vida trágica sem um anestésico. Uma operação sem anestésico, sem anti-inflamatório, sem anti-hemorrágico. Pois é, a Idade Média é uma época tenebrosa nesse aspecto, né? Saúde pública, não tinha nada disso. A velhice não era amparada. Então, as pessoas aspiravam um ar de medo. Lutero, então, ele reproduz esse medo. E o medo não é o medo da vida, é o medo de Deus. As representações que a Idade Média faz de Deus, de um modo geral, é um Deus iracundo, um Deus que, acima de tudo, é aquele que cobra, que exige, que requer a retidão das pessoas. E como é que a espiritualidade medieval respondia a isso? Lutero responde para nós essa pergunta. Antes da sua experiência de graça, Lutero, por exemplo, fez de tudo para aplacar a ira de Deus. Uma das frases mais lapidares de Lutero era: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? A legenda está aqui embaixo, eu vou traduzir para vocês. Como eu alcanço um Deus que me seja gracioso? Pois é, como é que ele encontrou a resposta para isso? A tentativa que ele fez foi o exercício de ascese, de mortificação. Os látegos, os jejuns. Lutero fez tudo o que podia, possível e imaginável, para aplacar a ira de Deus. Até que, lendo as Escrituras, veio diante dele o Evangelho, que diz: o justo vive pela fé. Porque a justiça de Deus é graça aliena. A justiça de Deus vem em Cristo de fora. É um presente, é uma dádiva, é um dom. Eu não tenho que buscá-la. Ela vem ao meu encontro, sem que eu, para isso, tenha feito qualquer coisa. Com Deus, não se faz barganha. Por isso é que eu falei no começo. Quando uma igreja que se diz cristã, ela estabelece uma relação de condicionalidade. Faça tal coisa para alcançar tal coisa. Ela é cristã, não tem problema nenhum, porque ela fala de Cristo. Mas não é evangélica. Porque igreja evangélica é essa igreja que Lutero descobriu, que ele não precisava barganhar com Deus. O favor divino não era resultado de empenho humano, é um dom, é um presente. Meus irmãos, meus filhos, de tudo que eu faço questão de passar para os meus filhos é isso. Deus é
graça pura. Haja o que houver, façamos o que fizermos, a cada manhã essa graça se renova. Ela não tem condição, ela é inexplicável, ela é irreversível. Qualquer outro fundamento que se colocar em cima disso, tudo bem, pode até encher a igreja, mas não é a igreja evangélica. E disso a gente não pode abrir mão. Deus vem ao meu encontro por graça livre. É um favor que eu não tenho como oferecer contrapartida. Para recebê-lo. Pois é. Lutero, então, ele constrói o seu edifício com esse propósito. Uma graça, como eu coloquei, aliena. E Lutero estabeleceu uma diferença muito bonita, muito boa, entre lei e evangelho. Lei é tudo que Deus exige. Mas a lei, no fundo, ela não cumpre outro papel que não jogar a gente no chão. Mostrar o quanto nós temos de dívida. Mas o evangelho é o ato segundo de Deus, em que ele diz, olha, nos méritos de Cristo, nada disso mais é um estorvo, um peso, porque em Cristo tuas dívidas foram pagas. Mas as consequências disso é que são talvez mais importantes. Nós sabemos bem, e aqui a gente vai ao tema de facto. Demorei tanto para chegar aqui onde a gente queria. Isso tudo faz parte da minha maiêutica, tá, gente? Eu tô enrolando os bispos aqui até agora para eu... E só vou falar alguma coisa comprometedora na hora que tiver que ir embora. Que aí eu deixo o problema para o Renato, para o Eli, né? Pois é, estou brincando. Era para ser só uma brincadeira isso. Gente, as consequências que tiraram disso que é talvez mais importante. Calvino nunca encontrou Lutero pessoalmente, mesmo porque a diferença de idade de ambos era muito grande. Quando Lutero começa o seu embate pela reforma, Calvino era uma criancinha. Pois é, Calvino, se eu posso resumir, Calvino ele estava preocupado com uma pergunta angustiosa e angustiante. Por que algumas pessoas acolhem o evangelho, frutificam, perseveram, e outras pessoas, às quais o mesmo evangelho foi pregado de modo claro, não acolhem o evangelho, resistem ao evangelho? No fundo, a ideia, o princípio, a tese da dupla predestinação em Calvino, ela surge não como uma especulação irresponsável, não como uma especulação de caráter puramente metafísico. Não, Calvino era um homem, gente, isso não pode ser perdido de vista. Calvino, ele escreveu inúmeros sermões, era uma pessoa que, a despeito da debilidade física, era uma pessoa de um cuidado extremado com o povo da igreja, o cuidado pastoral, era algo onipresente na vida de Calvino. E quando surge o tema, a questão da dupla predestinação, ela surge, como eu falei, inspirada por essa angústia. Por que algumas pessoas se convertem e outras não? Uma outra questão importante para entender a doutrina da dupla predestinação em Calvino é lembrar o seguinte: Calvino, no fundo, ele fala da graça de Deus. Eu tive o cuidado de fazer um trabalho quantitativo. As Institutas de Calvino são, na verdade, um documento maravilhoso da mais pura doutrina cristã. Vocês sabiam que nas Institutas de Calvino, menos de 10%, eu fiz a conta, a julgar pelos temas dos capítulos. 7% das Institutas de Calvino falam de dupla predestinação. 7%. Ou seja, me espanta, me causa espanto quando eu escuto uma ou outra pessoa se dizendo, não, eu sou calvinista, eu sou reformado. E aí, às vezes, eu tenho a curiosidade. Lógico, quando eu estou convencido que eu estou lidando com gente civilizada. Porque se for uma pessoa obtusa, virulenta, eu nem toco para frente a conversa, porque não ajuda nada. Eu pergunto, mas o que você te faz calvinista ou reformado? E aí, roda, e vem essa história da dupla predestinação. Ou seja, reduzir Calvino à dupla predestinação na verdade, quase que uma negação
da importância que Calvino teve para o cristianismo da modernidade e para nós hoje. E a prova cabal disso era o respeito que Calvino tinha, entre outros, por John Wesley. Pois é, Calvino estava preocupado com a ideia da soberania de Deus. Calvino estava preocupado em realçar o quão grande é a graça de Deus, que, sendo nós pecadores, ela nos acolhe. O problema é que Calvino, então, ele retoma o princípio do Agostinho e fundamenta para as igrejas da Suíça o princípio da dupla predestinação. Só para lembrar, em vida, Calvino não ficou tão conhecido como o precursor ou alguém que retomou a doutrina da dupla predestinação. Era alguém preocupado com pastoral. E vou dar uma prova disso. Calvino estabeleceu em Genebra um princípio, vamos dizer assim, teocrático. Ele foi tão rigoroso com as exigências éticas, morais, espirituais, que ele foi expulso de Genebra. O conselho da cidade o expulsou. Algum tempo depois o convidou. E aí Calvino fez exigências. Ele queria liberdade total para instituir o que a gente pode chamar hoje de teocracia genebrina. Só para vocês terem uma ideia. Entre outras coisas que caracterizava a teocracia genebrina, Calvino estabeleceu que todo espaço público, seja um restaurante, seja uma pensão, seja um hotel, tinha que ter, em ambiente público e visível, uma Bíblia, para que toda pessoa pudesse acessar a Bíblia. E o proprietário desse estabelecimento, que não tivesse isso, tinha que ser chicoteado em praça pública. Bispo Rames, agora vem coisa melhor. Calvino foi mais longe, dizendo o seguinte: escola dominical é obrigatória. Quem não for à escola dominical no domingo, tem que ser chicoteado em praça pública. Tá gravando, hein, gente? Já que está gravando, eu vou dizer muito claro. Foi Calvino que disse isso. Pois é. Eu não quero aparecer no Fantástico como quem está defendendo a violação dos direitos humanos, né? Pois é. Ou seja, Calvino, ele tinha uma preocupação pastoral muito grande, que em certo sentido transcendia o limite da polêmica, e uma polêmica muitas vezes infrutífera. Pois é. Calvinismo e arminianismo são fenômenos que são posteriores a Calvino e Armínio. Para começar, Calvino e Armínio não foram contemporâneos. Calvino viveu boa parte da sua vida pastoral na Suíça e Armínio era holandês, né? Armínio, como predominantemente na Holanda, era originalmente calvinista ou reformado. Mas esse quesito, a dupla predestinação, era algo que Armínio simplesmente tinha dificuldade de aceitar. Pois é, Armínio propriamente nunca foi aquela pessoa que estabeleceu um fronte, uma guerra contra o calvinismo propriamente. Toda a polêmica, calvinismo e arminianismo, e as consequências dolorosas, muitas vezes anticristãs, e eu vou provar depois por quê, dessa polêmica, vieram depois. Pois é, a gente chama de 5 artigos da remonstrança. Pois é, o que eram os 5 artigos da remonstrança? Os discípulos de Armínio, um grupo razoável, um grupo considerável dos cristãos holandeses, eles simplesmente rejeitavam a tese de que Deus pudesse ter escolhido alguns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. A doutrina da dupla predestinação. E eles, então, elaboraram um documento que se chamou Artigos da Remonstrança, ou ficaram conhecidos também como os remonstrantes. E o que esses artigos diziam? Curiosamente, ou coincidentemente, né, ainda que rigorosamente falando, nós, para sermos consequentes, não cremos nem em coincidência,
nem acaso. Porque todos nós estamos sendo guiados pela providência divina. Não existe acaso para nós. Não existe coincidência. Pois é. A providência divina fez com que os 5 artigos da remonstrança provocassem uma reação dos cristãos calvinistas, que são o TULIP, ou os 5 artigos calvinistas. Os artigos da remonstrança, agora que eu estou descobrindo que essa edição não é a original, essa é a espúria, porque o segundo quesito lá tem um I, ilimitação da obra redentora de Cristo. Por favor, gente, é ilimitação. Isso é um erro grosseiro, que pode ser diabólico, inclusive, né? Acho que o diabo foi... Não, claro, um metodista falando de limitação da graça de Deus, tem que ser proscrito. Pois é. Primeira coisa, eleição condicional. Os remonstrantes, eles diziam o seguinte: não, ela tem condição. Por quê? Porque o ser humano pode dizer não. O segundo, o que Cristo fez não é circunscrito a um grupo de bem-aventurados. A obra de Cristo na cruz, ela é oniabrangente, ela não pode ser deturpada, ela não pode ser diminuída. Cristo morreu por todos, os que já morreram, os que estão vivos e os que ainda vão nascer antes da ressurreição final. A obra de Cristo, ela tem caráter totalizante, ela não pode ser limitada. O terceiro artigo da demonstrância, dos remonstrantes, ele vai dizer, e aí concorda plenamente com Armínio e também com Agostinho. O ser humano, ele está totalmente perdido. Não há a menor possibilidade do ser humano estabelecer qualquer tipo de condição. Ele precisa da graça de Deus. A graça de Deus é preveniente e irresistível. Preveniente por quê? São João diz claramente, porque Deus nos amou primeiro. São Paulo diz, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus veio ao nosso encontro. Deus nos amou primeiro, por quê? Porque nós seríamos como um cadáver. O que você faz com um cadáver? Você pode maquiar um cadáver, você pode fazer o cadáver quase como que em vida. Mas com o tempo, como ele não tem vida em si, é automático que vem aquele processo de o rigor mortis e depois o processo de putrefação. Por quê? Porque ele não tem vida em si. Então, o ser humano sem Deus, ele não tem vida em si. Por isso que ele precisa de uma graça que seja prévia, que vem antes. Agora, essa graça para os remonstrantes era resistível. Remonstrantes, leia-se, os arminianos da primeira geração. A graça de Deus é uma oferta maravilhosa, que eu posso acolhê-la e viver em função dela, mas eu posso resistir. Eu posso dizer não. Um peremptório não a Deus e ao seu amor. E, mais do que isso, os remonstrantes vão dizer, há pessoas que acolhem a vida eterna, a salvação de Cristo, no entanto, são, vou usar a linguagem da Bíblia, e vou usar a linguagem de alguém que é mais do que todos os bispos reunidos aqui, e os bispos sabem disso, e pregam isso, é mais do que todos nós, e que todo o nosso consenso, Jesus Cristo. Ele disse, semente boa caiu em terreno ruim, vieram os pássaros, e ela não pôde crescer. Semente boa caiu em terreno pedregoso, não teve raízes profundas e morreu. Semente boa caiu em terreno onde as pessoas pisoteavam, ou onde os espinhos sufocavam. Todas essas analogias são indicativo claro de que a semente germinou, mas não pode ter continuidade. Contra fatos da teologia e da Bíblia, ou melhor, a favor desses fatos, existem aqueles que todos nós conhecemos, qual seja, quantos colegas nossos cresceram conosco, firmes na igreja, inclusive fizeram-se pastores da igreja, ordenaram-se pastores, e no entanto, está gravando, eu não vou citar o nome da pessoa, eu tenho um amigo,
grande amigo, estudou comigo na Universidade Federal, era um pastor batista, calvinista extremado. Algum tempo atrás eu encontrei no Rio de Janeiro. Gente, ele não somente não é mais calvinista, ele não é cristão. E falou que eu estava perdendo meu tempo na igreja. Eu fiquei chocado, cara, mas olha, você me deixou totalmente desnorteado, porque... Não, Levi, você está perdendo o teu tempo. O cristianismo não tem salvação nenhuma. E era calvinista. Não, ele não era só cristão, ele era calvinista, ou seja, ele estava entre aqueles que, hipoteticamente, tinham sido, desde a eternidade, escolhidos para o bem, para a salvação eterna. Ou seja, ele é o pior exemplo de calvinista que pode ter. Pois é, eu vou pedir permissão aos bispos, eu vou, só para amenizar um pouquinho, contar uma historiazinha curta. Morreram 3 pessoas. Um metodista, wesleyano, vamos dizer assim, né? Morreu um metodista, wesleyano, um presbiteriano e um de uma igreja neopentecostal. Foram os 3 para o inferno. Foram. Não acreditaram em Jesus até o fim. Pois é. Chegou lá no inferno, aquela fumaça toda, aquele cheiro de enxofre. Eles se conheciam nesse lado de cá do planeta. E aí, o metodista viu o presbiteriano. Cara, você está aqui? Eu estou surpreso. Você está fazendo o que aqui? Aí o metodista perguntou para o presbiteriano. Ué, cara, mas peraí, você não era predestinado? Você não crê que a pessoa... Eu sei. A gente crê que alguns foram escolhidos para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Pois é, eu estava perdendo meu tempo na igreja. Eu fui escolhido para a perdição eterna. Por isso que eu vim parar aqui. Mas e você, metodista? Vocês não acreditam na certeza da salvação? Ele está fazendo o que aqui? Não, peraí. Nós, metodistas, acreditamos na certeza da salvação, mas também na possibilidade da perca dessa salvação. Perde um dia, ganha no outro, perde um dia, ganha no outro. Eu morri no dia que eu tinha perdido a salvação. Aí, o terceiro homem da fornalha, da igreja neopentecostal, que não entende nada de teologia, isso não é ofensa. Eu tenho certeza que eles vão dizer, é isso mesmo, tô nessa. Ele escutou aquela conversa, inferno, aí ele chegou, dá licença, peraí, vocês estão querendo dizer que isso aqui é o inferno? Você não está sentindo esse calorão e esse cheiro de enxofre, cara? Inferno? Não, eu não aceito isso. E eu determino que de hoje em diante aqui é o céu. Fácil, né? Fácil assim, né? Mas Deus se ri dessa nossa petulância de querer mandar nele, porque Ele é soberano. Pois é. Gente, esses artigos da remonstrança provocaram uma reação imediata. Os cristãos da Holanda, predominantemente calvinistas, usaram a influência, o poder de polícia e convocou-se um concílio numa cidade chamada Dordrecht, que a gente chama de Dort. Foi feito um concílio em Dort, em 1619. Pois é, esse concílio em Dordrecht, ou Dort, o sínodo, ele criou o que a gente chamou depois, no século XX, um pastor americano chamou de TULIP, que em inglês é aquilo ali, os 5 pontos do calvinismo. Total depravação, é o T do TULIP. Pois é, até aí Inês é morta. Até aí a gente assina embaixo. O problema é o que vem depois. A eleição, para eles, é incondicional. Ou seja, Deus decidiu, está decidido. E Deus decidiu desde a eternidade. E Deus estabelece esse princípio e está decidido. Aí vem o problema da limitação. Jesus morreu, sim, mas não foi para todos. A eficácia da redenção de Cristo estaria condicionada
Por quê? Porque ele morreu para tornar eficaz a salvação daqueles que, desde a eternidade, e aí tem uma polêmicazinha, né? Infra, supra, lapsariano, isso aí varia um pouco, mas vamos supor, antes da queda, né? Deus escolheu aqueles que ele deveria salvar. E a irresistibilidade. Quem Deus escolheu, quem Deus elegeu, Ele move as coisas de modo tal que essas pessoas tornam-se conscientes da necessidade de crer, e mais do que isso, elas não têm como resistir a isso. Pois é, como é que eu comecei a fala nessa segunda etapa? Eu comecei falando da liberdade. Se é irresistível, mal comparando, e é muito mal mesmo, porque teoricamente eu posso estar cutucando onça com vara curta aqui agora, mas quando era adolescente meu pai sempre dizia, se Cuba fosse tão bom, não proibia as pessoas de saírem de lá. Se a graça é tão maravilhosa, por que eu não posso dizer não? Por que eu não tenho liberdade de dizer, não, eu não quero? Gente, ir para o céu contra a vontade não é salvação eterna, é sofrimento eterno. Quem optou contra Deus deliberadamente ao longo da sua vida, ele não poderia ser punido indo para o céu depois dessa vida, porque seria um inferno para ele. E mais do que isso, o problema da liberdade. É lógico, nossa liberdade, estrito senso, não é absoluta. Veja bem, eu não tenho toda a liberdade do mundo para chegar a Xerém. Existem algumas vias. Eu não tenho liberdade, quando vou no mercado, de comprar tudo que eu quero. Eu só compro o que tem no mercado. Isso é liberdade condicionada do cotidiano. Tem pessoas, inclusive, que elas escravizam a própria liberdade. Vou dar um exemplo grosseiro, mas eu estou com adolescentes em casa, né? Sabe aquela história? Todo mundo, né? Termina esse banho. Quando eu abro o chuveiro, o banheiro lá das minhas crianças, parece que é uma sauna. Pois é. Se você entra no chuveiro quente e bota quente, você vai perdendo a sua liberdade de dizer não. Por quê? Você tornou a sua liberdade cativa. Quem é usuário de álcool e tornou-se dependente e conseguiu curar-se e não usa mais o álcool, e ele é convidado por amigos para ir numa festa que ele sabe que vai ter álcool o dia todo, se ele for, ele está subordinando a sua liberdade ao risco de perdê-la. Ele tem que ter dito não antes, porque se ele pega o carro e vai, ele foi entregando a sua liberdade e perdeu-a lá na festa. São exemplos do cotidiano. Agora, vamos dizer que existe uma liberdade ontológica, que é a liberdade de pessoa, de ser humano, e a mais importante das liberdades, e lamentavelmente é a mais trágica, é de optar contra Deus. E que Deus mesmo não caçou, não cerceou o ser humano, porque se Deus tivesse cerceado os seres humanos dessa liberdade extrema e absoluta e final, os seres humanos não seriam humanos, seriam bichos. Que diferença haveria no leão, no tigre, no pato, no elefante? Eu já ia falar de dinossauro aqui, né? Aí eu acho que eu ia ter problema, né? Pois é, do ser humano. O ser humano é pessoa. Pois é, cria-se então uma polêmica dolorosa. Só para vocês terem uma ideia, gente. Hugo Grotius, um dos mais importantes juristas desse período, século XVII, era arminiano, foi perseguido, condenado à prisão perpétua. Os líderes do movimento, cabeças do movimento arminiano, foram condenados à forca, degolados. Tudo em nome da ortodoxia. Tudo em nome da graça de Deus. Pois há inclusive um dito, depois de Calvino, que é jocoso, às vezes doloroso e virulento, mas disse o seguinte: Calvino escreveu sobre misericórdia? Certamente terá sido erro de tipografia.
Porque Calvino, e isso eu acho um pecado, mas de um modo geral ele foi muito frequentemente associado com o rigor da lei. Vocês sabem, gente, que lamentavelmente Calvino tem mais de 40 mortes que acabam entrando na conta dele. Porque ele, em Genebra, estabeleceu princípios, legislação, que em alguns casos extremos presumia ou preconizava a condenação pela morte. O mais famoso desse é o médico Miguel de Serveto, que foi condenado à morte, porque ele divergia da doutrina da Santíssima Trindade. Que nem, vou falar e vou explicar, que nem bíblica é. Em que sentido? A gravação não pode ser editada não, ele tem que falar tudo que eu disse. Não é bíblica, porque essa palavra não está na Bíblia. Que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos nós cremos. Mas o que incomodava Miguel de Serveto era também que a gente dava um peso a um construto da nossa pós-apostólico. Não estou questionando que exista a Santíssima Trindade, mas ele se incomodava com esse construto. Pois é. E os cristãos calvinistas conseguiram ser mais rigorosos que Calvino. Naturalmente que seria desonroso falar do calvinismo só com isso. O calvinismo é muito mais do que isso e muito melhor, muita coisa maravilhosa, da qual nós somos herdeiros, inclusive como metodistas. Por fim, agora a gente está na parte final. E nós metodistas nessa história? Pois é. Curto e grosso. Wesley, salvo o melhor juízo, e eu preciso de uma documentação que eu não conheço até hoje. Wesley foi veementemente contra a doutrina da dupla predestinação. Mas, claro, ele não poderia ter sido. Wesley, por exemplo, disse: se Deus escolheu alguns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna, se assim é de fato as coisas, ele é pior que o próprio diabo, que o diabo não rejeita ninguém. Quem atribui a Deus uma dupla predestinação, na verdade faz de Deus, isso é o que Wesley dizia, pior do que o próprio diabo. Por quê? Porque o diabo, ele quer todos, ele não faz acepção nenhuma. Quanto mais, melhor. Pois é, Wesley escreveu sobre isso. Escreveu um sermão, né? Essa passagem, capítulo 8, 9, 10 e 11, por exemplo, de Romanos, é um texto muito usado por cristãos calvinistas, reformados. Gente, agora, eu sempre me assusto com isso. São Paulo, quando escreve Romanos 9, 10 e 11, está evidentemente falando da eleição de Israel. É claro como o sol do dia ele fala isso. Ele não está se referindo à igreja de Cristo. Usar esse texto, esse bloco de textos, para falar da eleição da igreja dos cristãos, melhor, de alguns cristãos, eu diria, para ser generoso, um malabarismo, um grosseiro malabarismo exegético. Agora, Wesley pregou um sermão, Romanos 8, 29 e 30. Alguém lê para nós em alto e bom som? Romanos 8, 29 e 30. Acho que eu vou ler da minha aqui, que fica pelo microfone, fica mais fácil. Romanos, um sermão lindo. O sermão se chama Da Predestinação, no qual Wesley se empenha para falar sobre isso. Olha que lindo que ele diz aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto continua falando de predestinação. Agora, só isso já ajuda a dirimir dúvidas, dizendo o seguinte: o Evangelho diz de predestinação e não de dupla predestinação. O Evangelho fala de predestinação. E aí não há problema nenhum. Por quê? Eu ensino aos meus filhos
e agora são adolescentes, vêm todos os dias com polêmicas da escola, mas eles dormem tranquilos, sabe por quê? Se a Terra tem 13 bilhões de anos, que maravilha! Porque há 13 bilhões de anos e um dia Deus já pensava em mim e queria me salvar. E eu durmo tranquilo sabendo disso. Há 13 bilhões de anos e um dia Deus já antecipava o seu desejo redentor que se cumpriu em Cristo e no meu ato de fé. E me conhece pelo nome e não vai me confundir com ninguém. É isso que eu ensino aos meus filhos. Então, predestinação não é nenhum problema. O problema para nós metodistas é quando alguém vai botar um antecipador, um adjetivo, dupla. E aí surge o problema evidente da justiça. E aqui eu quero, podia ter falado mais, né? Eu vou passar depois para o Renato o texto que eu escrevi, mas o problema da justiça. Eu tive um professor de hebraico que dava aula só de hebraico, mas e ele era presbiteriano, volta e meia ele se aventurava a entrar nesses meandros do calvinismo extremado. E um dia eu, jovenzinho, né, falei, professor, o senhor vai me desculpar, mas essa ideia da dupla predestinação, ela me soa injusta. Gente, qualquer pessoa ali em Xerém, bem ou mal informado, qualquer pessoa na Praça 15, na Cinelândia, se você perguntar para ele, explicar o que é a ideia da dupla predestinação, ele não vai deixar você nem terminar de falar. Ele vai dizer, mas isso é um absurdo, isso é injusto. E o meu professor foi e disse o seguinte, mas o que é a justiça? Pois é, eu concordo quando alguém me diz assim, existem dois tipos básicos de justiça. A justiça retributiva e a distributiva. A distributiva é quando eu chego em casa com chocolate e procuro distribuir para os meus 3 filhos de modo equitativo. Isso é justo. Chama justiça distributiva. Você dá a cada um a parte que lhe cabe. Existe a justiça retributiva, né? Quando vê a história do mensalão, o Lewandowski e o Barbosa discutiam sobre a dosimetria da pena. O que é muito, o que é pouco, mas o que estava em questão era o quê? Tem que retribuir a punição na proporção do mal que a pessoa fez. Não é isso? Isso chama retributivo. Eu não tenho problema nenhum quando alguém me diz assim, peraí, mas você não acha que a justiça de Deus transcende a nossa que fala de distributiva e retributiva? Concordo plenamente. A justiça de Deus é muito mais sublime. Agora, ela é muito mais sublime para o bem e não para pior. Porque se eu chego na minha casa hoje, eu vou encontrar meus 3 filhos lá, e de uma hora para outra, sem nada como premissa, dizer, olha, Natan, você vai para o teu quarto, você está de castigo. Sara e Gabriel, pode ficar aí vendo televisão, tranquilo e calmo. A primeira coisa que meu filho vai falar, por que eu estou sofrendo esse tipo de... O que eu fiz de errado? E se eu não explicar para ele algo que seja plausível, ele vai dizer na mesma hora, isso é injusto. Pois é, qual o problema que a gente teria com a ideia da justiça? Quando esse meu professor, uma pessoa muito educada, ele falou que o que é a justiça, eu no momento não tinha condições de questionar o que eu estava começando a estudar, mas hoje para mim está muito claro como o sol, a claridade do dia. Gente, veja bem, quando eu entendo que é injusto furar fila, quando eu entendo que é injusto você não pagar o empregado que trabalhou para você, quando eu entendo que tratar meus filhos diferentemente para prejudicá-los é injusto, 3 exemplos grosseiros. Sabe de onde eu tirei isso? Essa ideia que eu tenho de justiça, eu desenvolvi na pedagogia de Deus. Deus, o Evangelho de Cristo, foi me ensinando isso. O Evangelho de Cristo foi me ensinando a amar de modo incondicional, a amar o meu inimigo. Quando alguém me diz que Deus, que escolhe uns, eu vou falando subjuntivo, tivesse escolhido uns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna, continua sendo justo, e que a minha ideia de justiça, ela é
absolutamente inaplicável a Deus, eu rejeito isso veementemente. Sabe por quê? Porque quem me ensinou o que é justo e o que é injusto foi Deus. Como é que alguém de uma hora para outra quer me dizer que a educação que Deus me fez ao longo da minha vida de justiça, ela não se aplica a esses casos? É como se quisesse dizer, não, esse Deus que te educou, que uns têm que ser tratados com justiça e outros também, esquece ele, porque agora eu estou falando de um outro Deus que é mais sublime do que esse. Não, gente, a justiça de Deus, ela não faz acepção de pessoas. E o Wesley, no sermão dele sobre predestinação, ele vai dizer claramente, Deus não tem pré-ciência nem pós-ciência. E o Wesley termina o sermão dele dizendo da responsabilidade nossa. O problema da dupla predestinação, tradicionalmente calvinista, é que ela esgota um problema sério, ela não resolve um problema sério, que é o da responsabilidade. Na verdade, a doutrina da dupla predestinação, tal como foi ensinada pelos calvinistas da primeira geração, ela faz Deus responsável pelo bem e pelo mal. E ninguém tem culpa. Por quê? Porque as nossas decisões foram tomadas todas, sem exceção, sob os influxos de Deus. Se eu fiz o bem, foi Deus que fez em mim. Se eu fiz o mal, teria sido Deus que fez assim. Ou seja, os seres humanos não têm responsabilidade. Eu no fundo, poderia ter falado muito mais. Eu acho que talvez o mais importante da minha fala, eu acabei deixando de lado aqui, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Esse é um jeito sutil, calvinista de responder o relaxamento da palestra mal feita, né? Pois é, Deus quis assim, não foi, gente? Somos apenas marionetes. Pois bem, eu vou parar por aqui porque vocês querem fazer perguntas e se tiver alguma dúvida, procura o Renato, procura o Eli Bastos, que foram eles que me chamaram aqui, gente. Olha, eu vou parar, quero agradecer vocês imensamente a generosidade. Eu acho que agora vem as perguntas, que são muito desafiadoras, mas muito obrigado pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, pastor.